bem, já está compartilhando a tela, vai começar a gravar. Olha lá, está gravando. Então, capítulo 8, derivadas. Então, vamos lá, vamos começar a fazer uma leitura desse capítulo aqui. Então, ele começa dizendo o seguinte, imagine uma função f, justamente por isso que eu já fiz aqui, me antecipei esses minutos aqui antes da aula, já fiz aqui uma... Bom, claro, pode ser qualquer função f. Aí, aqui no caso, eu só para dar esse exemplo aqui, eu coloquei essa, porque eu queria que ficasse um gráfico bonitinho, assim, para fazer ilustrar geometricamente a derivada, né? Então, eu peguei essa função, eu estava pensando isso aqui desde ontem, que acho que a função exponencial sozinha não ia ficar muito bonita. Então, eu coloquei e elevado a x sobre 4, para dar um gráfico mais bonitinho aqui. Mas você poderia imaginar isso aqui acontecendo com qualquer função, né? Deixa eu ver aqui, vamos colocar uma cor... Não, essa cor aqui tá boa. Essa cor aqui tá boa, exatamente. Então tá aí. Eu coloquei, no caso, só para ilustrar a figura e elevado a x sobre 4. Né? E essas outras partes aqui do desenho, vamos ver. Então, seja f uma função de x em R, então é essa função verde aqui que eu coloquei para ilustrar a f, e um ponto azinho pertencente ao domínio, a x. Então tá aqui, eu coloquei esse ponto, tá vendo aqui embaixo? Esse aqui é o azinho pertencente ao domínio x. Deixa eu escrever aqui na lousa também, só para a gente colocar as principais informações. Né? Se eu tenho uma função de x em R, considero um ponto azinho pertencente ao domínio. Vocês estão vendo bem a lousa aí? O pessoal está enxergando bem a lousa? Está dando para acompanhar tranquilo? Alguém dá um feedback aí para mim. De vez em quando eu vou ter que perguntar para vocês. Laranage, ok. Então, pega um ponto A pertencente a x. Ótimo. O quociente... Aí, aqui começa, ó. O quociente Q de x igual f de x menos f de a sobre x menos a. Imagina esse quociente aqui, eu já vou ilustrar na figura. Igual f de x menos f de x menos f de a dividido por x menos a. Olha a situação. Então, o que seria isso aqui? O que seria o f de x menos f de a? O f de x menos f de a é esse cateto aqui. Todo mundo está vendo esse triângulo retângulo aqui? Ó? Eu fiz os catetos em vermelho e fiz a hipotenusa em azul. Então, o que é esse cateto aqui? Vamos ver se dá para escrever aqui. Talvez dê para escrever. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui. Espera aí, eu tinha esquecido, eu deveria ter escrito isso aí. Espera que eu já corrijo aqui. Ó. Esse cateto, lá, agora sim, ele é o f de x menos f de a. Tá certo? Deixa eu colocar lá. F de x, aqui não dá para ler, né? Negócio aqui, bicho. Agora sim. F de x menos f de a. Olha lá. Que deu, hein? Olha lá, já apareceu. F de x menos f de a. F de x, se esse aqui é o ponto x, bateu na função, essa aqui é a altura f de x. Se eu, repara ali, conforme mexer o ponto x, mexe ali o f de x. Tá lá. E aqui, esse aqui é o f de a, porque aqui você tem o ponto A, né? Também não podemos esquecer desse ponto Azinho aqui. Se esse aqui é o ponto A, esse aqui é o valor f de a. Então, f de x menos f de a, é esse tanto aqui, que pode ser ilustrado, pode ser medido, esse mesmo tanto aqui pode ser medido nesse cateto aqui, f de x menos f de a. F de x menos f de a, tá aqui. Agora, esse tanto aqui é justamente o x menos a. Então, eu vou escrever aqui também, ó. Deixa eu já colocar aqui esse outro também, que eu tinha esquecido de colocar. Copia aqui, clica aqui no outro, coloca aqui x menos a, rapidinho. Enter. Tá lá, já apareceu. Certo aqui, ó. X menos a. Então, agora vocês estão vendo aí. É que eu também não fico colocando muito isso, porque ó, quando se diminui, acaba atrapalhando. Mas tudo bem, enquanto eu não diminuir, fica bom aí na figura. Tá? Então, tá aqui. Seja uma função f de x em R, eu coloquei só para ilustrar essa verde aqui, que é o e elevado a x sobre 4, mas poderia ser qualquer outra. Seja um pontinho A pertencente ao domínio, pode imaginar esse ponto A aqui fixo, é esse pontinho fixo aqui. O quociente Q de x igual a f de x menos f de a dividido por x menos a tem sentido para x diferente de a. Bom, essa frase aqui é porque
tem um x menos a no denominador. Então, tem que ser x diferente de a. Senão fica zero no denominador. Então, isso é um quociente que só não tem limite nenhum aqui ainda. Ainda não tem a palavra limite aqui. Aqui é apenas q de x igual a f de x menos f de a sobre x menos a, para x diferente de a. Claro, para não dar zero no denominador. Esse quociente, que tem sentido para x diferente de a, define uma função q, que vai de x menos a, não pode ter a no domínio dela, senão dá zero no denominador em R, cujo valor q de x, que é o valor na hora que se divide um número pelo outro e dá finalmente o q de x, ele é a inclinação da secante. Tá? Aí, por isso mesmo que eu fiz a figura, para ver isso aqui. O que é a secante? A reta que liga os pontos AF de A, esse ponto aqui é o AF de A, tá certo? É esse ponto aqui. Deixa eu só dar uma aumentadinha nele aqui. Colocar ele, sei lá, em azul aqui para chamar um pouco a atenção. E a mesma coisa para aquele outro ali. Isso. Colocar ele aqui em azul e dar uma aumentada também. Esse ponto aqui é o AF de A. Não vou digitar aqui para não poluir mais a figura. AF de A. E como ele diz ali, ó, liga os pontos AF de A e XF de X. Esse ponto aqui, esse outro, esse aqui é o AF de A, esse aqui de baixo. Esse outro aqui é o XF de X. Então, quem que é a reta secante? A reta secante é essa aqui, ó. Dá até para colocar ali em azul também, que nem eu fiz com essa hipotenusa aqui, ó. Dá até para colocar ali em azul também, tá aqui, ó. Essa é a reta secante, essa reta azul, tá certo? E aí ele diz o seguinte, esse quociente, q de x, que é f de x menos f de a, dividido por x menos a, ele é a inclinação, olha bem essa palavra aqui, inclinação da secante, que é a reta que liga esses dois pontos, como eu mostrei ali no gráfico. Inclinação, toda vez que você fala inclinação, você tem que falar uma inclinação em relação ao quê? Ou em relação a quem? Né? Então, no caso, é a inclinação em relação ao eixo x, tá certo? Mas o que é na figura? Eu estou vendo aqui o ponto A, o F de A, esse aqui é o ponto A, F de A, o valor x no eixo x, o valor f de x no eixo y, esse aqui é o ponto x, f de x, essa aqui é a reta secante, que está cortando a curva da função, o gráfico da função, em A, f de A e em x, f de x, beleza, estou vendo tudo isso, mas e a inclinação? Eu quero ver onde é que eu vejo a inclinação aqui. A inclinação, ela tem a ver com esse ângulo aqui embaixo, ó. Esse ângulo aqui embaixo. Será que eu consigo fazer um ângulo aqui? Agora que eu vi que tem esse negócio do ângulo aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir, eu nunca fiz um ângulo, viu, no GeoGebra, não sei se eu vou conseguir fazer. Deixa eu pegar aqui um ponto na interseção, talvez tenha que pegar aqui um ponto na interseção desse com esse aqui, ó. Olha lá, apareceu um ponto. Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Aí eu vou tentar colocar um ângulozinho aqui, ó. Pá, pá, e foi para o outro lado. Peraí, deixa eu fazer melhor. Pá, pá. Ah, agora sim. Agora acho que eu acertei, turma. Puta, que bonitinho que ficou ali. Olha só. Só que não... Bom, assim, acho que não precisa, por enquanto, aparecer esse número aqui. Ele vai acabar atrapalhando um pouco. Mas seria legal dar uma... Aqui, transparência. Deixa eu deixar ele um pouco mais verdão ali, ó. Né? E aumentar um pouquinho também. Tamanho. Isso aqui, só para chamar mais atenção. Esse ângulo aí, ele é justamente, olha lá, ó, ele é o ângulo que tem a ver com a inclinação, porque a reta secante é essa azul, como eu tinha falado para vocês. Conforme eu mexo aqui no x, vamos imaginar que ele está fixo aqui, né? Conforme eu mexo aqui no x, eu vou mudando a reta secante, porque esse ponto está fixo, mas esse aqui vai se mexer. Então aqui eu tenho uma reta secante menos inclinada, para cá eu tenho uma reta secante mais inclinada. E você vê que justamente esse ângulo aqui se altera. Aqui eu tenho um ângulo menor, olha lá, está marcando 33 graus e 42. Aqui eu tenho um ângulo maior, ó, já 50, daqui a pouco chega a 60 ali, ó. Até 60 graus aqui, ó. E se eu for mais, vai aumentando mais, tá certo? Então, a inclinação da reta secante. Ah, professor, mas isso significa que se eu fizer essa conta aqui, f de x menos f de a, x menos a, por exemplo, você deixou o A aqui no 3. E vamos dizer que eu deixo o X no 6. Se eu fizer F de 6 menos, aí eu pego lá o valor, né? F de 6 menos o F de 3.
dividido por 6 menos 3, f de 6 menos f de 3 dividido por 3 vai dar exatamente 38,25? Não, não vai dar exatamente 38,25, tá? Ele vai dar, na verdade, a tangente desse ângulo aqui. Ele vai dar a tangente desse ângulo. Porque, veja bem, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Deixa eu afastar um pouco o x, ó. Esse ângulo aqui, ó. Imagina que vem o ângulo aqui dessa hipotenusa azul até esse cateto vermelho. Ele seria um ângulo congruente a esse aqui, tá certo? E quando eu tenho um triângulo retângulo, então é o mesmo ângulo, esse aqui e aqui dentro, a mesma coisa. E o triângulo é retângulo. Eu não botei aqui o símbolo, mas é triângulo retângulo. Quando eu estou num triângulo retângulo, eu pego esse ângulo aqui e eu faço esse cateto dividido por esse, eu tenho a tangente do ângulo, tá certo? E o Q de x é justamente esse cateto dividido por esse. Então, esse papo todo de inclinação da reta secante, ele é, na verdade, o que é a inclinação da reta secante? Ele está calculando a tangente desse ângulo aqui. A tangente do ângulo entre essa reta secante e o eixo x, tá certo? Bom, vamos voltar ali para o texto, né? Deixa eu, inclusive, escrever aqui na lousa. Que teve essa parte aqui da função que eu... Opa! Teve essa parte da função aqui que eu não escrevi. Então, seja a função fx em r, beleza. O pontinho a fixo pertencente a x, beleza. Quociente q de x, f de x menos f de a, x menos a. Acho que a figura ajudou a gente a enxergar o que ele quer dizer com esse quociente. Que é essa função q de x aqui que eu já escrevi. Aí ele diz o seguinte aqui que eu queria anotar na lousa. Esse quociente define uma função para x diferente de a, né? Então, eu acabo tendo uma função... A partir da f de x, que é de x em r, acaba surgindo uma outra função q, que não vai ser de x em r, vai ser de x menos a... de x menos a em r, tá certo? E essa função vai ser dada por quem? Ela vai associar um xzinho, um determinado xzinho aqui desse domínio, a um f de x menos f de a dividido por x menos a. E aí o cara já até entende o que é isso aqui. Esse valor aqui que ele está associando a x através da função q é o quê? É a inclinação dessa reta tangente. Oh, perdão, dessa reta secante. Dessa reta secante aqui. É a inclinação dela. Aí o que vem a ser essa inclinação, professor? É justamente a tangente desse ângulo aqui. Eu poderia falar tangente desse ângulo aqui. Aqui dentro, entre o azulzinho, a hipotenusa, e esse cateto aqui de baixo. É o mesmo ângulo. Mas na minha mente eu sempre gosto de enxergar como sendo a tangente do ângulo entre a reta secante e o eixo x aqui embaixo, fora do triângulo. Tá certo? Então aí você inclusive percebe que essa função aqui que eu fiz não tem, né? Mas se ela tivesse aqui um ponto de mínimo, eu ia poder colocar essa reta aqui como fazendo ângulo zero, né? Ia zerar o ângulo. Né? Se essa função aqui tivesse uma assíntota vertical, eu ia poder ir me aproximando dessa assíntota, o ângulo ia tendendo a 90, né? Essa aqui não tem, mas daí dá para fazer também, né? Nem precisa de assíntota vertical. Só a função explodir para infinito, você já vê que o ângulo vai tendendo a 90, né? Então é bem interessante isso aqui, tá? Bom, vamos ver o que mais que ele fala. Eu achei bem legal esse primeiro parágrafo para a gente começar a fixar as ideias. Vamos ver se alguém quer falar alguma coisa. Vamos ver se o pessoal está acompanhando a primeira aula, eu estou um pouco inseguro aqui. Vocês estão acompanhando, turma? 40 pessoas, tem um certo ibope aí, eu estou um pouco tenso. Vocês estão acompanhando? Está tudo bem? Sim, professor. Tudo bem. Olha, Pamela Carini, tudo bem? Como é que você está? Puxa, eu queria tirar essa... hoje. Pedro Alfonso Bené, olha quem surgiu aqui, eu nem tinha visto. Tudo bom? Lúcio Hernani Duarte, Pedro Alfonso Benetti. Eu queria tirar essa primeira aula, vi Luges. Eu queria tirar essa aula só para ficar conversando com vocês, trocando ideia, vocês poderem ligar a cam aqui, a gente poder ficar conversando, matando a saudade. Mas não, turma, eu tenho que falar aqui um pouco de análise, entendeu? Mas vocês estão vendo, tá todo mundo bem acompanhando aí, eu estou feliz. Eu estava dando uma lida aqui nesse capítulo, eu achei tão ruim esse segundo parágrafo aqui. Até a Viluges tinha me falado que ia ler o livro, né? Eu acho que ela sentiu o impacto desse segundo parágrafo aqui, se ela foi realmente ler. Muito confuso, muito ruim, tá? Não gostei dele. Pode ignorar esse segundo parágrafo aqui. Se imaginarmos x como o tempo e f de x como a abscissa no instante x,
de um ponto móvel que se desloca sobre o eixo X. O eixo X é tempo e ao mesmo tempo o ponto se desloca em cima do eixo do tempo, quer dizer, então Q de X é a velocidade média desse ponto no intervalo de tempo decorrido entre os instantes A e X. Vamos substituir esse parágrafo aqui por uma outra ideia. A ideia é a seguinte, deixa eu ver se eu faço um desenho aqui na lousa, um desenho só de esboço aqui, para substituir, que eu achei muito confuso esse segundo parágrafo. O que a gente, quer dizer, ele está dando uma interpretação física, uma interpretação cinemática para o que está acontecendo aqui nesse Q de X. A interpretação é a seguinte, ele está imaginando o seguinte, suponha que, vou até fazer só para o lado positivo aqui, né, que eu tenho tempo aqui. Aqui tá, porque é esse negócio que ele diz aqui no começo, X como tempo. Então imagina, só que não precisa imaginar nenhum móvel se deslocando no eixo X, porque daí, esse negócio de ponto móvel que se desloca sobre o eixo X fica muito, muito complicado. Então vou imaginar assim, se esse aqui é o tempo, e aqui eu represento nesse gráfico uma função f do tempo, onde esse f do tempo, f de t, é a posição numa certa trajetória de um ponto móvel, certo? No instante t, então deixa eu fazer a curva aqui, então, porque seria a função, deixa eu colocar em verde, que nem eu fiz lá. Então imagina que ele começou aqui no tempo igual a 0, ele estava numa certa posição, sei lá, 1, por exemplo, e aí ele foi para frente, 2, 3, 4, parou lá no 4, voltou até aqui, e daí parou aqui. Vamos supor que acabou aqui. Então esse gráfico aqui dessa função representa as posições, conforme foi passando o tempo, né? Digamos, aqui você tem 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6, 7, assim por diante. Vamos supor que aqui é 10. Ele se moveu de 0 segundos até 10 segundos, aqui no eixo do tempo. Tá? E essas aqui foram as posições que ele foi ocupando. Acabou formando o gráfico de uma função f, que nem aquela que ele estava falando no primeiro parágrafo. Então, o que vai representar? Eu posso fazer essa mesma construção que eu fiz aqui nessa figura, eu posso imaginar nessa figura aqui do gráfico da posição no instante t. Certo? Daqui, deixa eu botar um ponto final aqui, no instante t. E aí, qual que vai ser a minha conclusão? Se eu fizer essa figura aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, eu pego aqui para ser o... Eu pego aqui para ser o ponto... Desculpa, um aluno me mandou uma mensagem aqui, eu me desconcentrei um pouco. Eu pego aqui o ponto A e pego aqui o ponto B, tá certo? É como se fosse uma mesma figura igual àquela que eu fiz ali no GeoGebra. Então vai formar aqui também aquele triangulinho, retângulo ali que eu fiz, né? E tal, vai formar a reta secante aqui. E aí você tem esse Q de X. Você pode calcular ele aqui. Ficaria Q... No caso, seria Q de B, né? Aqui no caso, eu troquei o X por B. Q de B, vamos fazer aqui direitinho, como é que fica? Deixa eu baixar um pouco aqui. Q de B igual, seria F de B menos F de A, F de B menos F de A, dividido por B menos A. Eu estaria fazendo essa conta aqui. Se eu aplicasse as ideias que eu acabei de expor no primeiro parágrafo, para essa função aqui, que seria essa que eu falei que é a posição que o ponto vai ocupando conforme ele se desloca no tempo, conforme vai passando o tempo t, né? Eu pego lá entre 2 e 3 segundos, entre A e B, e faço essa conta. Então, qual que é o resultado? O que essa conta aqui vai significar nesse caso aqui de física, cinemática? Vamos ver o que ele diz ali. Olha lá, cima x como x como tempo, lá como eu fiz lá no eixo x o tempo, aí ele diz esse negócio confuso aqui, f de x como a abscissa no instante x de um ponto móvel que se desloca sobre o eixo x. Então, isso que interessa aqui, depois da vírgula aqui. Então, Q de x é a velocidade média desse ponto no intervalo de tempo decorrido entre os instantes a e x. Então, isso aqui seria a velocidade média
entre os instantes um instante inicial, TI, igual a A, e um instante final, TF, igual a B. Quer dizer, essa coisa geométrica, eu achei legal assim, ele comentou primeiro do ponto de vista geométrico, o que é esse Q de X, ele é a inclinação da reta secante, aí eu fiz essa figura aqui para explorar bem esse primeiro parágrafo, e depois ele fala um pouquinho a questão física. Se você parar de pensar só em geometria, pensar que esse gráfico aqui da função são as posições de um móvel que está se mexendo numa trajetória ao longo do tempo t, e você pega 2 pontos aqui do gráfico, A e B, então você pegou 2 tempos, e você faz esse Q de X, é F de B menos F de A dividido por B menos A, você tem a velocidade média. Quer dizer, inclinação da reta secante corresponde na física à velocidade média. Né? E o que é derivada? A derivada é quando eu passo o limite para x tendendo a A. Ou seja, esse denominador aqui vai para zero. Consequentemente, o numerador também vai para... Fica tipo um 0 sobre 0 aqui. Passei o limite. Aí, o que vai ser? Vai ser a inclinação da reta secante, como que eu deveria até ter escrito aqui, desculpa, eu esqueci, né? Deixa eu puxar uma flecha aqui. Inclinação da reta secante. Inclinação da reta secante? Não, porque não tem limite, por isso que é reta secante. Se eu passar o limite para x tendendo a aqui, que esse negócio vira derivada de f, aí passa a ser a inclinação da reta tangente. E aí vai ser velocidade média? Não, aí vai ser velocidade instantânea no tempo a. A velocidade exata que ele tem naquele momento. Tá certo? Então vocês estão vendo a ideia, tanto do ponto de vista geométrico, reta secante, ponto de vista físico, velocidade média. Passei o limite para x tendendo a A. Para esse denominador tender a zero. Aí não é mais reta secante, é reta tangente. E fisicamente, deixa de ser velocidade média, passa a ser velocidade instantânea. Ok, turma? Espero que vocês estejam acompanhando aí. Eu ainda estou conseguindo manter um ibopezinho aí de 40. Bom, vamos continuar aqui, que eu quero ver se eu avanço aqui um pouco mais com vocês. Então, olha só. De modo geral, o quociente Q de x é a relação entre a variação de f e a variação de x a partir do ponto A. Adorei esse parágrafo aqui, porque é claramente bem isso mesmo. Vamos para o GeoGebra. Você faz um quociente daquele f de x menos f de A sobre x menos A, o que você está medindo no fundo? Você está medindo uma certa, como ele disse aqui, ó, relação entre a variação da função, quer dizer, o quanto que a função saltou aqui de f de A para f de x, que seria esse cateto aqui, relação entre a variação da função f de x e a variação do próprio x, a partir do ponto x igual a A. Então, do A para o x, quanto que eu saltei? Né? Saltei esse tanto aqui, esse cateto de baixo. Ele é justamente x menos A, é o tanto que variou de A para x. Mas, ao mesmo tempo que eu variei isso, a função variou isso aqui. Note que isso muda conforme a função. Se eu tivesse colocado uma função constante, a variação seria zero aqui nesse cateto. Se eu tivesse colocado uma função constante, não teria essa diferença aqui. Se eu tivesse colocado em vez de ele... Deixa eu ver se eu mudar aqui, muda junto tudo, né? Será que muda junto tudo? Deixa eu ver se eu colocar x sobre 8. Eu não fiz esse teste ainda. Ah, mudou tudo junto, olha lá. X sobre 8, a variação é menor. A variação vertical. Variação horizontal aqui ficou a mesma. Variação vertical já foi bem menos. Tá? Então mudou a inclinação da reta secante nesse caso. Se eu, por outro lado, colocasse x sobre 2, aí já foi maior do que estava antes no x sobre 4. A mesma variação horizontal fez uma variação vertical bem maior. Mas em todo caso, deixa eu voltar aqui para o 4, que era o original. Em todo caso, deixa eu gravar essa figura antes que eu perca. Em todo caso, é isso que ele falou aqui, é perfeito para ilustrar essa situação do Q de x. O quociente Q de x é a relação entre a variação da função, seria no eixo y, e a variação no eixo x, de x para A, né? A partir do ponto x igual a A. No caso... Aí ele começa aqui, né? No caso em que o Azinho... Porque, a princípio, ele falou para qualquer ponto A isso aqui, né? Ele só falou A pertence a x. Né? A pertence a x. Agora ele já está querendo passar o limite no Q de x. Então, para passar limite,
todo mundo se lembra do semestre passado? Quem se lembra do semestre passado, o que significa esse x' aqui? Vamos ver se o pessoal guardou o conceito. Vamos ver, meu Deus, que medo aqui. Vamos ver, quem se lembra do semestre passado, o que é esse x' aqui? Será que alguém se lembra? O pessoal já, deixa eu até dar um gole num suco até deixei um suco de maracujá. Oi? Ponto de acumulação, quando um ponto pertence ao ponto de acumulação. X' é um ponto de acumulação. Viluges, Emanuele, perfeito. Parabéns, parabéns. Ponto de acumulação. Agora outra pergunta, o que é ponto de acumulação? Então, professor, eu só lembro só que X' é ponto de acumulação, mas não lembro o que é ponto de acumulação. Tem isso também, né? Mas não, tô brincando, eu sei que vocês se lembram. Na verdade, o ponto de acumulação, turma, a maneira mais... Vamos lembrar aqui, né? Porque agora ele vai pegar não só um ponto, vocês estão vendo aqui que agora não é mais só A pertencente a X, né? Que aqui estava fácil, A pertence ao domínio. Depois ele só fez a restrição do X ser diferente de A, diferente de Azinho. Né? Então pega um A no domínio e depois para fazer o Q de X, basta que o A esteja no domínio da função f, e para fazer o Q de X eu tenho que pegar X diferente de A, perfeito. Mas agora aqui ele quer passar um limite aqui, ó. Olha o limitinho aqui. Limite para que é justamente para esse Q de X deixar de ser reta secante e virar reta tangente. Olha lá, tangente, que é a derivada. Só que aí ele não vai poder simplesmente dizer A pertencente a X, ele tem que botar esse ponto de acumulação aqui. O A tem que... interseção, quer dizer, quem já fez lógica comigo sabe que a interseção é E. Então ele está dizendo assim, A tem que pertencer ao domínio e também ser ponto de acumulação. Mas por que tem que ser ponto de acumulação? O que é mesmo o ponto de acumulação? O ponto de acumulação, deixa eu dar uma ideia rápida aqui para vocês, só para a gente lembrar um pouco. Fazer uma observação, né? Fazer uma OBS aqui embaixo. Fazer uma OBS aqui. Observação, só para a gente lembrar um pouco do semestre passado. X' é o conjunto, né? É o conjunto dos pontos de acumulação, não sei se estão corretas, acumulação de X, do conjunto X, ele chama X'. Né? E qual que é a ideia aqui? A ideia é pegar, são os pontos de aderência, de X, menos, vamos colocar assim, né? Menos, exceto, né? Aqueles que são isolados, tá certo? Que são isolados. Aderência menos isolados. Essa que é a ideia aqui. Depois você dá uma relembrada lá no capítulo 5 de ponto de acumulação, tá? Essa pode ser uma tarefinha de casa. Você relembrar esse conceito aqui, ver todos os teoreminhas lá e tal. Eu já estou dando uma simplificada aqui na ideia. Então ele está pegando o seguinte, se eu tiver ele está imaginando assim, ó. Imagina que eu tenho aqui o gráfico da função, só que não uma função que a gente geralmente imagina de R em R, né? Não, imagina que a função, o domínio dela seja o zero, ela tem aqui um valor em zero, e ela tem depois de 1 até 3. Vamos supor, é um exemplo aqui que eu estou criando aqui no improviso, aqui na hora. Tá? Só para ilustrar essa ideia do ponto de acumulação. Então, todos esses pontos aqui, o 0, o 1, o 3 e tudo que está entre 1 e 3, está tudo no domínio da função. Né? Então, eu estou imaginando uma função que ela vale, sei lá, vale 6 aqui, e depois ela tem um grafiquinho qualquer aqui. Começa aqui e vai até aqui. Esse é o gráfico dela. E agora, o cara quer falar de limite, para x tendendo a A. Então, ele não quer pegar qualquer ponto do domínio dela. Ele quer jogar fora esse ponto aqui, porque esse ponto aqui está isolado. Você entendeu? Então, ele vai pegar... Esse aqui também pode complicar, né? Esse aqui também pode complicar, mas, pelo menos, ele não é isolado. Tá certo? Ele é ponto de aderência, é ponto de acumulação também. Tá certo? Esse aqui é ponto de aderência, mas ele não é ponto de acumulação, ele está isolado. Aí você tem que voltar um pouco lá no capítulo 5. Como eu disse, eu deixei para vocês consultarem lá depois, né? Estou só falando aqui já o que ele quer dizer com essa história de X'. Então, vamos colocar aqui, ó. O que seria aqui no caso o X no meu exemplo? O X seria o 0, união, deixa eu escrever aqui o seguinte, união
os pontos x pertencente a R, tais que 1 menor ou igual que x menor ou igual que 3. Tá lá. Esse é o x que eu representei aqui, conjunto x. O que seria o x'? Seriam os pontos de aderência, mas que não são isolados, então fica fora o zero. Fica só o x pertencente a R, tal que 1 menor ou igual que x menor ou igual que 3. Ele jogou fora o isolado. Tá? Então, que vai ser... Então, quer dizer, o x interseção x' vai ser... Ou, como ele escreveu ali, ao contrário, né? O x' interseção x vai ser justamente o intervalo fechado 1 até 3. Isso que é o x interseção x'. Jogou fora o zero. Tá? E é em cima desse pedaço aqui, então, que eu vou me preocupar com a questão do limite. Esse aqui ignora. Tá certo? Só para dar uma... Porque do nada, né? Do nada o cara vem com esse papo aqui de... No caso em que A pertence a x' interseção x, porra. Então, estou dando ilustrando aqui um pouco para vocês. Então, bom, no caso em que A pertence a x' interseção x, então é natural considerar o limite para x tendendo a A. Né? Então, vocês percebem por que ele jogou fora o zero. Imagina que ele pudesse pegar o Azinho sendo igual a zero. Aí eu vou fazer x tendendo a zero, mas como que x vai tender a zero se o conjunto acaba aqui? Como é que eu vou fazer o x ir se aproximando do zero? Fica um contrassenso, né? Aí, ignorando aqui esse ponto isolado, pegando o x' interseção x, aí eu fico restrito a pegar o Azinho nessa parte aqui. Mas aí, em qualquer ponto desse aqui, que eu resolvo... Por exemplo, eu pego o Azinho aqui. Bom, eu tenho pontos do conjunto chegando tão perto quanto eu queira do Azinho. Então, fica mais natural imaginar que o x tendendo a esse Azinho. Porque o x tendendo a isso aqui. Isso aqui está totalmente fora, totalmente isolado. Né? Então, ainda que eu tenha uma certa restrição aqui nas extremidades. Né? No caso do 1, eu poderia tender só pela direita, mas ainda posso tender. No caso do 3, eu posso tender pela esquerda, mas ainda posso. Nesse Azinho aqui que eu fiz, posso vir pelos dois lados. Tá, mas esse aqui não tem como vir para o lado nenhum, ele está isolado. Bom, no caso em que A pertence a x' interseção x, então é natural considerar o limite para x tendendo a A desse quociente Q de x. Né? As interpretações desse limite nos contextos acima são, respectivamente, inclinação da tangente ao gráfico de f no ponto A, f de A, da tangente agora, não é secante. Velocidade instantânea do móvel. Aquilo que eu falei para vocês. Ponto de vista geométrico, inclinação da tangente. Ponto de vista cinemático da física, velocidade instantânea. No tempo A. Ou, aí também se usa né, também se diz que é a taxa de variação da função f no ponto A. Esse limite é uma das noções mais importantes você vê que a palavra não é análise aqui. A palavra é matemática como um todo, e talvez física também. Esse limite é uma das noções mais importantes de toda a matemática. E suas aplicações em matemática aplicada. Ele será objeto de estudo nesse capítulo. Esse limite é justamente a derivada. Ele não falou aqui, mas é isso. Deixa eu só escrever na lousa, a gente já entra aqui na seção 1. Tá? Então, quer dizer, a ideia aqui é fazer agora o seguinte... Se eu tenho, só fazer um resuminho aqui do que ele quis dizer, né? Se eu tiver um ponto Azinho que não é apenas pertencente a x, quer dizer, em primeiro lugar eu tenho uma função f, que está definida do x em R. E eu pego um ponto Azinho que não é tão somente pertencente a x, como eu tinha falado lá no começo para a questão da secante. Agora é pertencente a x' interseção x. Então aí passa a ser natural eu me perguntar o seguinte... Limite, deixa eu escrever melhor, faz sentido a expressão, faz sentido não significa que converge, pode ser que não vai, como todo limite pode convergir ou não, né? Mas pelo menos faz sentido a expressão, independente da convergência, a expressão, deixa eu botar aqui em azul para chamar a atenção, limite para x tendendo a A, limite para x tendendo a A, Q de x. Que seria a mesma coisa que limite para x tendendo a A, f de x
menos f de A dividido por x menos A. Essa expressão aqui agora faz sentido com um azinho que é a acumulação, certo? Esse limite pode convergir ou não. Ele vai representar a inclinação não mais de reta secante, vai representar a inclinação de reta tangente em relação ao eixo x. Do ponto de vista físico, não vai ser mais velocidade média, vai ser velocidade instantânea. E do ponto de vista visual, aqui na figura, o que seria esse limite? Deixa eu tirar aqui um pouco os rótulos para não atrapalhar. Do ponto de vista visual na figura, esse limite seria x tendendo a, seria eu ir diminuindo o x, começo com o x afastado, aí vou fazer agora o x, aqui é de x, aí vou fazer agora o x tendendo a A, limite para x tendendo a A, vai acontecendo isso aqui na figura, vai acontecendo isso. Veja como, conforme eu faço o x tender a A, veja como essa reta secante vai aos poucos se transformando numa reta tangente. Veja bem, olha lá, ainda está secante, 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 secante. Agora você já não vê mais, já está praticamente se aproximando já de uma tangente, conforme x tende a... Agora, no que x está tendendo a mesmo, ó, que ele está chegando, ela, pum, sumiu. Sumiu aqui porque ficou 0 sobre 0, né? Então, vou deixar um pouquinho afastado, olha lá. A reta secante vai tendendo a uma reta tangente, e tangente exatamente na altura do x igual a A, no ponto x igual a A. Tá certo? Espero que essa noção aqui da introdução do capítulo, pelo menos, tenha ficado legal. Tá? Porque agora ele já vai entrar realmente na seção 1. A seção 1 é a noção de derivada. Mas, ó, nós já demos uma ilustrada ali para o aluno, tá certo? No que significa aqui. Bom, beleza, tudo bem. Claro, professor, você deve estar pensando, pô, professor, você me acorda uma hora dessa para falar isso, eu já estudei tudo isso em cálculo 1, tudo bem, eu sei que vocês são excelentes alunos e estudaram isso no cálculo 1 e se lembram de tudo isso, mas eu tenho que dar uma repassada aqui, porque faz parte, tá certo, desse capítulo de derivadas. Mas é bom pelo menos para a gente relembrar. E outra, no cálculo tem também aquela questão das regras de derivação e tal. Aqui a gente está vendo mais a estrutura do conceito, né? Bom, seção 1. Então ele vai colocar aqui, deixa eu colocar aqui em vermelho. Seção 1 é a noção de derivada. Beleza. A noção de derivada. Primeira vez que ele está usando essa palavra. Derivada. Então, olha só. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Ele vai falar o seguinte, olha. Beleza. Tem uma função f de x em R, azinho pertencente a x interseção x', ponto de acumulação e do domínio. Né? Ponto de acumulação e do domínio. Né? Ah, professor, pode ter a ponte de acumulação fora do domínio? Isso foi uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Pode, imagina só que, é só você imaginar nesse meu exemplo aqui, que aqui fosse uma bolinha aberta. Imagina que aqui fosse uma bolinha aberta. Imagina que aqui fosse bola aberta. Esse 1 continuaria sendo ponto de acumulação. Aqui teria que ser aberto também. Esse 1 continuaria sendo ponto de acumulação, mas já não estaria mais no domínio. Aqui seria só menor. Não seria menor igual. Certo? Aqui seria só menor. Aqui seria intervalo aberto. Intervalo aberto. Intervalo aberto. Aqui. Um outro exemplo aqui para o cara pensar. Então, nesse caso, também está fora. Né? Você não vai fazer derivada nesse ponto, porque o ponto não está no domínio. Tá? Então, o ponto tem que ser de acumulação e interseção. A tem que ser de acumulação e também ser do domínio, as duas coisas. Faltou enfatizar essa parte aqui, né? Eu estava falando mais da acumulação para tirar os isolados. Então, você tira os isolados e também não considera aquilo que está fora do domínio. Tem que estar no domínio e não ser isolado. Ponto de acumulação. Aí, nesses pontos, a gente vai falar do limite. Nesses pontos, a gente vai falar da derivada. Bom, noção de derivada. Então, como ele estava dizendo ali, deixa eu colocar aqui na lousa. Não vou copiar tudo, né? Só botar o essencial aqui. Seja uma função f de x em R, f dois pontos de x em R, e seja um ponto azinho, que como eu estava dizendo, ele é do domínio e também é de acumulação. A derivada, agora introduzi o conceito. O que é a derivada da função f no ponto A? É o q de x apenas? Não. É o limite para x tendendo a A do q de x. Tá? Então, a derivada de f, da função f, no ponto A, no ponto Azinho, é o limite
É o limite para x tendendo a q de x. Tá lá. Né? Ou como ele escreve ali no livro, ele até coloca já a anotação correta, né? Vírgula, isto é, 2 pontos. Como é que ele coloca aqui? F' de A. Então eu tenho derivada, símbolo de derivada da função f no ponto A, é o limite para x tendendo a do q de x, que no fundo é limite para x tendendo a A, f de x menos f de A, dividido por x menos A. Que é a mesma coisa. Aqui ele já apresenta um outro modo da gente pensar e escrever a derivada também. Em vez de escrever f de x menos f de A, eu posso escrever f de A. O que é um x para frente do A? Que nem está ali na figura. Um xzinho aqui para frente do A. Ele é um A mais H. A mais H. Tá certo? Só que tem que colocar o limite antes. Só que aí não vai ser mais limite para x tendendo a A. É limite para H tendendo a zero. De quem? Em vez de ser fx menos f de A, f de A mais H menos f de A dividido por H. Tá certo? Ixi, tem me mandando o WhatsApp aqui. Será que caiu a live? Caiu essa live, hein? Deixa eu ver aqui. Não. Só uma mensagem aqui, aleatória. Pensei que tinha caído, turma. Não? Eu já ia começar a chorar aqui. Não, o pessoal tá me acompanhando. Será que tá travada a tela? Não dá para saber. Alguém fala qualquer coisa aí, só para saber que vocês estão aqui. Aê, valeu. Tudo bem, tá normal, tá jóia. Qualquer coisa lá, o Brixman até me zoou um pouco. Bom, f de A mais H menos f de A dividido por H. Limite para H tendendo a zero. Essa aqui é a derivada de f no ponto A. Tá certo? Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Então, aqui inserimos o conceito, né? Vamos ver o que mais que ele fala. Mas eu tenho umas coisas interessantes aqui que eu vou comentar com vocês mais para frente. Eu quero só terminar essa parte aqui que ele está fundamentando, que é o seguinte. Bem entendido, o limite acima pode existir ou não, aquilo que eu falei. Você falar que faz sentido nesse contexto aqui, o limite é uma coisa. Faz sentido considerar o limite. Agora, ele pode existir ou não. O que significa ele pode existir ou não? Pode ser que ele vai convergir, nesse caso ele existe, ou pode ser que ele não vai convergir. Aí, no caso, ele não existe. Tá certo? Se existir, a gente vai dizer que a f é derivável no ponto A. E a derivada dela vai ser justamente f' de A. O valor que ele vai convergir aqui para uma função ou para um número. E o valor vai ser a derivada de f no ponto A. Quando existe a derivada f' de x em todos os pontos x interseção x', aí a gente diz que a função é derivável em todo o seu domínio. Tá certo? É derivável no conjunto x. E obtém-se uma nova função, que é a função derivada. E o domínio dela vai ser x interseção x', tá certo? E ela se chama função derivada. Se por acaso a derivada for contínua, aí a gente diz que a f é de classe C1. Aí se a segunda, é que ele não falou ainda de segunda derivada, terceira, mas aí se a segunda derivada for contínua, aí é classe C2. Aí se a terceira derivada for contínua, claro que nesse momento aqui o aluno pode me questionar e falar, professor, como que eu vou calcular a derivada de uma função? Que obviamente que se eu estou calculando a derivada, a função é contínua, porque se ela não for contínua, nem dá para calcular a derivada ali naquele ponto. A gente já vai ver isso aqui embaixo, um teoreminha que está aqui embaixo. Uma função é contínua nos pontos em que é derivável. Tá? Mas depois a gente volta aqui. Vamos voltar porque eu estava falando aqui, pensando nessa última frase. Como que eu vou... Então, a função tem que ser contínua para eu calcular a derivada, né? Aí calculo lá a derivada, e quando eu olho para a função derivada, a derivada não é contínua. Né? Porque para mim parece assim, toda vez que eu for calcular uma derivada, vai dar contínua a função derivada. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada do e elevado a x, e elevado a x. Derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada da função constante é a função zero, que é contínua também. Né? Então, não consigo pensar como é que eu vou pegar uma coisa... Mas a gente vai dar um exemplo. Você vai ver que isso aqui nem sempre acontece. Algumas funções não são de classe C1, são apenas C0. Elas são contínuas. E dá para derivar elas. E quando você deriva, dá uma função que não é contínua. Tá certo? Agora, se essas todas que eu falei, que a derivada dá contínua também, aí elas são funções de classe C1. Se a segunda derivada for contínua, classe C2.
Se a terceira for contínua, classe C3. Se der para derivar infinitas vezes e todas forem funções contínuas, é de classe C infinito. Tá? Então, só repetindo aqui, o limite acima pode existir ou não. Se existir o limite para x tendendo a f é derivável no ponto A. Quando existir um limite para todo azinho, aqui, f' de x em todos os pontos x possíveis, para fazer o papel de azinho, x, bem entendido, x pertencente a x interseção x', né? Não todos os do x, todos os do x interseção x', que pode ou não ser todos do x, né? Pode ser que dê menos, pode ser que dê igual ao x. Mas se for derivável em todos, aí nós vamos dizer que a função é derivável em todo o seu domínio, derivável em x, e vamos conseguir construir essa nova função derivada, f' de x interseção x' em R, chamada de função derivada de f, que se for contínua, a gente diz que a f é de classe C1. Tá legal? Aí ele comenta aqui de várias notações para derivada, né? Derivada tem essa notação clássica aqui, dizem que, aí eu preciso confirmar na história da matemática, mas o que eu me lembro é que essa derivada f' foi... quem originou ela, quem criou ela foi o matemático Lagrange, né? Tem essa aqui, que diz que vem do matemático e físico, na verdade. Na verdade, era um engenheiro eletricista inglês, que era o Oliver Heaviside. Tem a notação do Leibniz, essa df dx é a notação do Leibniz, né? E tem aquela que é um f com um pontinho em cima, que é a do Newton, que chamava a derivada de fluxo. Newton se referia à derivada como fluxo, ele que criou, né? Ele dava o nome de fluxo, eu não sei exatamente quem deu esse nome de derivada. E a notação dele para a derivada, para o fluxo da função, era f com um pontinho em cima. Até hoje na física o pessoal usa muito essa notação. F ponto, x ponto, notação para derivada que vem do Newton. Essa aqui vem do Leibniz, né? E aí ficou na história da matemática várias notações possíveis para representar a derivada de uma função f no ponto A. Você pode usar f' de A, pode usar dzão f de A, pode usar df dx de A, df dx barra x igual a A. Bom, deixa eu tentar fazer a demonstração desse teorema aqui com vocês. Ele é meio chatinho, mas ele é um teorema fundamental aqui da parte da derivada, e a gente pode ter que voltar nesse conceito dessa função R aqui mais para frente, né? Essa função que é como se fosse um resto, por isso mesmo tem esse nome R. Então eu acho que é interessante a gente discutir um pouquinho esse teorema. Então, o teorema diz o seguinte, vamos colocar aqui, teorema 1, tá? Aí depois eu discuto alguns exemplos com vocês e a gente fecha a aula. Então, olha só, esse teorema 1, teorema 1, ele diz o seguinte, para que uma função seja derivável num certo ponto A, f de x em R, vou botar resumidamente aqui, f, dois pontos, de x em R, derivável em um certo azinho pertencente a x interseção x', é necessário e suficiente, aí o pessoal da lógica se lembra, né? O que é o necessário e suficiente? É o equivalente, é a equivalência lógica, né? Então, f ser derivável num ponto é equivalente, eu vou botar o símbolo aqui de C e somente C, equivalente a você ter o quê? É necessário e suficiente que exista um número Czinho pertencente a reais, tal que, aí vem um negócio meio complicado aqui que eu vou ler para vocês e a gente vai acostumando, tal que A mais H pertencente a X. Se esse Azinho somado com certo H pertence a X, então o F de A mais H vai ser igual a essa expressão aqui, aonde acontece esse limite. Tá? Nesse caso, esse Czinho aqui que apareceu na expressão, que você está dizendo que existe, ele vai ser justamente a derivada da função no ponto A. Deixa eu escrever aqui na lousa. Então, eu botei ali um C somente C, né? C somente C o quê? A mais H pertencente a X implica que A mais H pertencente a X, então, F de A mais H é igual... Não, peraí, faltou o existe, né? A mais H pertence a X, então existe Czinho pertencente a R, tal que F de A mais H
Deixa eu melhorar aqui um pouco. Opa. F de A mais H. F de A mais H é igual a F de A mais CH mais resto. F de A mais CH mais resto. Mais C vezes H mais resto de H. Vírgula. Com limite para H tendendo a zero de RH dividido por H igual a zero. Isso aqui é importantíssimo. Limite para H tendendo a zero. R de H sobre H igual a zero. Tá certo? Aí, em verde aqui uma observaçãozinha final. Observaç'ãozinha. O Czinho é justamente, esse Czinho aqui, é justamente a derivada F' de A. É um teoreminha, um C e somente C. Eu já enfatizei aqui a questão do C e somente C, justamente para você já ir estruturando como é que é a demonstração dele. Quer dizer, a demonstração, vamos discutir um pouquinho essa demonstração aqui. Ela é tipo ida e volta, né? Que nem eu sempre explicava para vocês em lógica. Naquela parte final que a gente discute os tipos de demonstração, né? Quando eu vou demonstrar uma equivalência, eu posso sempre usar esse recurso de faz primeiro a ida, depois a volta, tá? Então, por exemplo, aqui, primeira ida, demonstração, vamos começar pela ida. Então, a ida seria o seguinte, partindo do princípio que a f é derivável, o que significa dizer que ela é derivável? Eu estou tomando por hipótese que existe o f' de A. Então, na ida, por hipótese, dada como líquida e certa, existe f' de A. Tá certo? E o que eu tenho que provar? A minha hipótese na ida é essa. E o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que existe esse C pertencente a R que faz isso aqui acontecer. F de A mais H igual a F de A mais C vezes H mais uma função R de H, na qual acontece isso aqui. Então, na demonstração, a primeira coisa que ele vai se preocupar... Veja, e ele sabe que o C é igual a F' de A. Tem mais essa aqui também. Existe C, que é o F' de A, só que você está partindo da hipótese que já tem o F' de A. Então, esse F' de A vai fazer o papel do C. Você já tem ele aqui. E você tem que mostrar a função R de H. Beleza, vai dar para escrever F de A mais H igual F de A mais C vezes H mais R de H. Tá certo? Com isso aqui acontecendo. Limite para H tendendo a zero de H sobre H igual a zero. Então, quem é essa função? Que a hora que eu jogo esse F' de A aqui no lugar do C, quem é essa função R de H que vai completar essa igualdade aqui? Então, a demonstração dele é justamente mostrando isso. Olha só o que ele escreve aqui. Ele começa com seja eu, do nada aqui, ele define esse conjunto, mas depois você percebe que para que ele está definindo esse conjunto? Para colocar ele no domínio da R. Ele, no fundo, está montando a R. É isso que ele está fazendo. Né? Então, primeira coisa, isso que ele não falou, eu vou escrever aqui na minha demonstração. Né? Então, estão fazendo a ida, por hipótese, estamos supondo que existe a F' de A. Vou até colocar assim, F' de A que vai ser igual ao C. Né? Você repara que aqui na demonstração dele... ele botou o F' de A multiplicando o H aqui, ó. C vezes H. F' de A vezes H. Ele está na ida, está assumindo que existe o F' de A e está imaginando que ele é o C. Certinho. Tá? Só que o problema é o R. Cadê o R de H? Cadê essa função? Por isso que ele monta esse Y. Toda função tem que ter um domínio e um contradomínio. Então ele começa montando o domínio da função, mas ele não fala isso. Né? Outra coisa, você vai ter que fazer um limite dessa função para H tendendo a zero. Então, esse zero aqui, ele tem que ser um ponto de acumulação para poder fazer sentido o limite. Por isso que ele fala, observa que o zero pertence a Y interseção Y'. Quer dizer, dá para tomar o limite para H tendendo a zero. Isso é que o cara está construindo a função R de H. Bom, mas deixa eu escrever isso aqui, só para ficar mais claro do que eu acho que está no livro. Né? Às vezes o livro está bem mais claro que eu, mas talvez seja arrogância minha. Por hipótese, existe o F' de H, que é igual a C. Mas vamos tomar ele igual a C. Né? Então, vamos mostrar que... só às vezes acrescentar uma frase já ajuda. Né? Então, vamos mostrar que existe
existe uma função R de H como no enunciado. Nem vou repetir tudo isso aqui, vou só escrever como no enunciado. Mostrar que existe uma função, né? Você lembra, função é uma relação entre um domínio e um contradomínio. Então, primeira coisa, quem é o domínio? Quem é o contradomínio? Vamos montar o domínio primeiro. Aí vem isso aqui. Seja o conjunto Y, seja Y igual... aí ele monta esse conjunto. São todos os números reais, Hzinhos, tais que A mais H pertence a X. Hzinho pertencente a R, esse vai ser o domínio da função. Hzinho pertencente a R, tal que A mais H pertence a X. Beleza, vamos ter esse conjunto. Aí, só que aqui acabou a lousa, turma, eu vou ter que ir lá para cima. Tá? Deixa eu subir aqui. Então, beleza, deixa eu repetir aqui a frase, né, para a gente não se perder. Seja o Yzão igual Hzinho pertencente a R, tal que A mais H pertence a X. Beleza. Note que 0... Ah, professor, como que você consegue perceber que o 0 pertence, em primeiro lugar, a Y? Como é que você sabe que o 0 está aqui? Eu sei que ele está aqui porque se H for 0, A mais H dá A. E A pertence a X. Tá certo? Olha lá. O Azinho pertence a X. Então, A mais 0 pertence a X. Porque A mais 0 é A, e A pertence a X. Como esse aqui é o conjunto de todos os números que faz A mais o número pertencer a X, o 0 tem que estar aqui, porque A mais 0 pertence a X. A mais 0 é A. Bom, como é que você sabe que ele pertence a Y'? Porque aqui ele está dizendo que 0, além de pertencer a Y, já entendi, ele pertence, ele também é um ponto de acumulação de Y. Como que a gente pode ter certeza disso? Bom, ponto de acumulação, eu lembrei para vocês agora há pouco o que é. Tem que ter uma sequência de pontos no conjunto convergindo para ele. Será que tem uma sequência de pontos nesse conjunto Y aqui convergindo para 0? Eu acho que sim, né? Por quê? Por que eu acho que sim? Porque ele diz que o próprio Azinho é ponto de acumulação de X. Então tem uma sequência de pontos de X indo para o Azinho. Se tem uma sequência de pontos de X indo para o Azinho, eu posso pegar vários Hs aqui que vão formando essa sequência de pontos em X. Né? Então, por exemplo, aqui é só um rascunho, eu vou apagar essa figura, mas é só para ilustrar para vocês. Imagina que o Azinho está aqui e o conjunto está aqui, vai até aqui. Então, ele é de acumulação, esse Azinho. Tem uma sequência de pontos aqui indo para o Azinho. Essa sequência de pontos, ela estabelece uma sequência de Hs. Esse aqui é um H, esse aqui é um outro H, esse aqui é um outro H, esse aqui é um outro H, lá, são vários Hzinhos. Sei lá, esse aqui vale 3, esse aqui vale 2, esse aqui vale 1, esse aqui vale meio, e esses Hs estão tendendo a 0. Tá certo? Ou seja, você tem uma sequência de Hs, todos eles estão dentro do Y, porque todos esses A mais H aqui estão dentro do conjunto X. Então, é assim que eu visualizei essa situação. Tá? O 0 pertence a esse conjunto e tem uma sequência de Hzinhos aqui dentro tendendo para 0. Então, o 0, além de pertencer, é ponto de acumulação. Tá? São detalhes técnicos, depois você repete. Se você ainda não leu, é sempre interessante dar uma lida antes. Né? Esse capítulo 8, vocês já podem dar uma lida inteira, todas as sessões, que a gente vai ficar discutindo aqui durante algumas aulas, dessa forma como eu estou fazendo hoje. Para quem é meu aluno pela primeira vez aqui, deve estar um pouco impactado, né? Porque, o professor vai ficar lendo o livro discutindo? Turma, você desculpa, é o que me resta. Tá? Ler o livro explicando e discutindo, é o que dá para fazer. E aí é interessante vocês darem uma lida antes. Tá certo? Muito interessante, eu recomendo fortemente. Não é longo o texto, é um texto curto. Tem aí o PDF à disposição. Eu botei esse PDFzinho na nossa sala de aula virtual do Google Classroom. Recomendo que vocês entrem lá. Então, é isso aí. Vamos voltar para a demonstração. Seja Y isso aqui. Note que o 0 pertence a Y e é ponto de acumulação. Tá certo, Y? Perfeito. Agora, o que mais que ele diz aqui? Supondo que a f' de A existe, isso a gente já falou lá atrás, porque estamos na ida. Na ida imagina que ela é derivável, prova o resto. Então, minha hipótese na ida, ela é derivável em A, então existe a f' de A. Vamos definir agora uma função. Definimos, né? Definimos.
definimos uma R, dois pontos, que vai justamente o domínio dela ser esse Y, e o contradomínio seus reais, e ela malandramente, dada por, ele malandramente definiu, por que eu digo que foi malandro isso aqui? Porque ele, você vai falar, pô, da onde que o cara, que nem os alunos muitas vezes falam, né? Pô, como é que eu ia saber que ia ter que definir a R de H igual a isso? Ele estava olhando aqui no enunciado do teorema. Falou, quero provar que F de A mais H é igual a isso aqui. Já defino a R de H que vai dar certo, a hora que eu isolar o F de A mais H. Então ele definiu a R de H dada por R de H igual F de A mais H menos F de A mais H menos F de A menos F' de A vezes H menos F' de A vezes H. Olha como é que ele definiu. Uma R de Y em Rão. Beleza. E ele fez questão de mostrar que o zero, de definir um domínio onde está o zero e aonde o zero é ponto de acumulação, para poder agora tacar um limite para H tendendo a zero na R, né? Que é justamente o que ele vai fazer. Só que ele não vai pegar só R de H, porque não interessa. Pelo enunciado do teorema, o que interessa é fazer o limite tender a zero, não só na R de H, mas na R de H dividido por H. E daí, aí sim eu taco o limite e mostro que dá zero. Então, antes de passar o limite, ele divide dos dois lados por H. Então, se você dividir dos dois lados por H, vai ficar R de H equivalente, né? Ou, enfim, é equivalente. Essa expressão que ele definiu é equivalente a escrever R de H dividido por H igual. Aí tem que dividir por H os três termos aqui. Estou dividindo os dois lados. Só que, é claro, nesse último termo, H vai cortar com H, vai cancelar. Então, vai ficar F de A mais H menos F de A dividido por H, menos, cancelou, ficou F' de A. Aí eu taco o limite. Passando o limite, né, vai ficar limite para H tendendo a zero, de R de H dividido por H, igual limite desse aqui, menos limite desse aqui. Então vai ficar limite para H tendendo a zero, de F de A mais H, menos F de A, dividido por H. Menos, aí você teria o limite dessa parte aqui. Só que esse eu nem vou colocar porque não tem H aqui para passar limite. O limite disso aqui é isso aqui mesmo. F' de A. Só que aí você percebe o seguinte, isso aqui a gente viu que é a definição de derivada. Limite para H tendendo a zero, F de A mais H menos F de A sobre H. É a definição de derivada que está aqui. Ó. Definição de derivada que ele tinha deixado aqui. Ela apareceu aqui. Como ele está dizendo que, por hipótese, ela é derivável, então esse limite existe. E ele é justamente igual a quanto? F' de A. Então isso aqui vai dar F' de A menos F' de A. Mas quanto que é F' de A menos F' de A? É igual a zero. Então você acabou de provar que... Conclusão, né? Conclusão. O limite para H tendendo a zero do R de H dividido por H deu igual a zero. Fechou. Tá certo? Fechou. Tá lá. Dividido por H. Tá lá. Então, quer dizer, o que ele acabou de provar? A ida. Que se a função é derivável, então acontece isso aqui, né? Vamos voltar aqui no enunciado. Você tinha que provar que acontece isso aqui. Ah, professor, cadê isso aqui acontecendo? Bom, é só você, como você já provou que tem essa relação aqui, né? Cadê ela? Se você, né? Essa relação aqui, se você isolar o F de A mais H, deixa eu botar um portanto aqui para fechar, né? Pegando essa primeira... O que acontece se você isolar o F de A mais H aqui? Você vai passar esse termo para cá, passar esse termo para cá. Vai dar exatamente essa relação aqui do enunciado. Né? E o limite? O limite você acabou de provar que dá certo aqui, ó, deu zero. Eu vou fazer o seguinte, em vez de botar esse negócio aqui, eu vou botar um portanto aqui para fechar. Portanto,
Portanto, temos, aí fecha a ida. Portanto, temos f de A mais H, vou botar em vermelho para você lembrar que eu estou pegando de lá. F de A mais H igual, ó, esse f de A mais H igual, passa esse menos f de A para o lado esquerdo, vai ficar f de A positivo, porque aqui ele está negativo, né? Aí esse aqui também passa para o outro lado, mais f' de A vezes H, mais f' de A vezes H, mais que já estava lá do lado esquerdo, R de H. O R de H já estava lá, não precisa passar. Aqui ele. Pronto. Vírgula. Com isso aqui que eu escrevi em cima. Porque eu já tinha provado antes aqui em cima. Com limite para H tendendo a zero, R de H sobre H igual a zero. Fechou a ida. Se a função é derivável, vale sempre isso aqui. Um incremento na função, o f de A mais H, que é um incremento no A, né? Um incremento ali na função. Incremento, hein? Não é excremento, por favor. Eu fico usando essas palavras aí, depois vai dar confusão. F de A mais H fez um pequeno incremento aqui no A. Originalmente é só o A. Cria um A mais H. A F do incremento vai ser a F do Azinho original, mais derivada vezes o incremento, mais um resto. Sendo que esse resto, dividido pelo próprio incremento, R de H sobre H, tem no limite para H tendendo a zero, ele vai para zero. Tá certo? Vai para zero. Quer dizer, o que quer dizer? Vamos interpretar o que significa uma expressão como essa. O que significa eu chegar para um cara e falar, olha, o limite para H tendendo a zero, qual que é a interpretação? Vamos supor que o aluno me pergunta, professor, como é que você interpreta limite para H tendendo a zero de uma função R de H dividido pelo próprio H dá zero? Eu interpreto da seguinte forma. Você está diminuindo tanto que você quer o H aqui embaixo. Você está fazendo isso aqui tender a zero. Se isso aqui fosse uma coisa que crescesse, esse resto, isso aqui explodiria para infinito. Se isso aqui simplesmente não crescesse, mas ficasse constante, isso aqui ainda explodiria para infinito com esse H indo para zero. O fato disso aqui estar indo para zero significa que esse resto é muito pequeno em relação ao incremento. Quando o incremento fica pequenininho. Quer dizer, o incremento fica pequenininho, o resto some. Por isso que esse limite dá zero. Que fica um negócio, sumiu, dividido por uma coisa muito pequenininha, deu zero. Quer dizer, o resto é muito menor que o incremento, que o próprio H, conforme o H vai tendendo para zero. Essa que é a interpretação. E ele precisa dessa interpretação aqui para ter a derivada, por quê? Porque a derivada eu vou ter que passar esse f de A para o lado esquerdo e vou passar o H dividindo. E vou tacar limite. Aí tem que sumir o R de H no limite para H tendendo a zero. Tá certo? Quer dizer, é interessante, é um outro jeito, é que a gente é acostumado mais a ver a derivada assim, né? Com essa fórmula aqui. E a gente não para pensar nesse resto que vai para zero conforme o incremento vai para zero. Porque a gente fica pensando só nisso aqui, onde não aparece o resto. Então, quando você reescreve desse jeito, você enfatiza que tem essa noção desse resto aqui que vai aparecer mais para frente ao longo da matéria. Tá? Bom, a ida. E a volta, pessoal? Como é que você demonstra a volta? O que seria a volta? A volta seria, se acontecer tudo isso aqui, existe C pertencente a R, tal que A mais H implica nisso aqui tudo, com esse limite, aí a função é derivável. Só que você vai ver que essa volta é bem mais tranquila de mostrar, que é só esse reciprocamente aqui. Ó. Então, quer dizer, a volta seria o seguinte, vamos colocar aqui. Fechou essa parte da ida, agora volta. Então, nós vamos supor agora, por hipótese, existe um C pertencente a R, tal que A mais H pertencente a X, né? Cadê o enunciado ali? A mais H pertencente a X implica A mais H pertencente a X implica que o F de... Aí tudo isso aqui. F de A mais H igual a F de A mais
não vou colocar f' porque a gente tem que provar agora que ela é derivável, né? Mais C vezes H mais R de H. Com, sempre importante lembrar, o limite. Com limite para H tendendo a zero, R de H dividido por H igual a zero. Ok. Bom, ok. Como é que a gente vai fazer isso aí? Quer dizer, por hipótese eu tenho isso aqui. O que eu tenho que provar? Tenho que mostrar que a função é derivável. Né? Tenho que mostrar que a função é derivável em A. Tá certo? Então vamos ver como é que ele vai fazer isso. Ele faz isso da seguinte forma. Reciprocamente, se vale a condição, que foi isso tudo que eu escrevi ali na lousa. Então, olha só, malandro. Já isolou o R de H sobre H. Tá vendo aqui o que ele fez? Olha só, já vamos seguir o raciocínio dele. Por hipótese, existe o C tal que tudo isso aqui acontece? Beleza, então já vamos fazer uma manipulação aqui. Então, olha só, pega essa expressão aqui, isola o R de H igual F de A mais H menos F de A menos C vezes H e divido por H, que nem ele fez aqui, ó. Ele dividiu por H. Então ficou R de H dividido por H igual, aí vai ficar aqui a divisão, né? F de A mais H menos F de A dividido por H, menos, a hora que eu dividir por H aqui vai cancelar, menos C. Olha que interessante. Só que por hipótese eu sei que esse limite aqui vai para zero. Então o que ele vai fazer? Vai tacar limite dos dois lados da expressão. Então vai ficar, se eu tacar limite aqui, vai ficar limite para H tendendo a zero desse lado aqui, R de H sobre H, é igual limite para H tendendo a zero desse lado aqui. Que é evidente que vai atuar só nessa parte, porque esse aqui não tem H, vai ficar separado. F de A mais H menos F de A dividido por H. Menos limite de C, que é C mesmo. Só que já vimos aqui na hipótese que esse limite do R de H sobre H vai para zero. Então aqui vai ficar zero igual a esse limite todo, F de A mais H menos F de A sobre H menos C. Passa esse C para o outro lado. Acabei de perceber que C é igual... C é um número real que existe. Por hipótese, existe um C pertencente a E. Então o limite convergiu. Convergiu justamente para C. C igual limite para H tendendo a zero, F de A mais H menos F de A dividido por H. Que é justamente quem? É justamente a derivada. Acabou de provar que a função é derivável em A. Que seria, isso aqui é a derivada F' de A. Então fez a volta. Fechou, tá? O teoreminha é meio chato, não tem dúvida, mas ele é importante, porque já fez a gente se acostumar com esse conceito aqui do resto, que tem que ele dividido por H tem que tender a zero quando a função é derivável, foi importante, tá? Então é um teorema que não dá para negar ele. Ó, por exemplo, logo aqui na sequência dele, ó, então, portanto, F' de A existe é igual a C, aquilo que eu concluí lá. Na sequência dele já vem um corolário muito impactante. Uma função é contínua nos pontos em que é derivável. Quer dizer, toda vez que a função é... Isso aqui significa, traduzindo, derivável implica contínua. Toda vez que a função é derivável num ponto x igual a A, ela é contínua naquele ponto x igual a A. E você vê que vem diretamente dessa expressão aqui que ele introduziu para a gente aqui no teorema, que ele vai tirar esse resultado. Que é um resultado importante. Eu acho que no curso de cálculo vocês trabalharam muito com essa ideia, né? Então, deixa eu colocar aqui, aqui na lousa, né? Esse corolário, que ele é importante, muito importante. Deixa eu colocar aqui. Corolário, né? Corolário. Uma função f derivável em A implica f contínua em A.
E como que ele faz a demonstração disso? Demonstração. Olha a demonstração como ele fez aqui, ó. Olha que bacana. F derivável em A, como a gente acabou de ver pelo teorema, implica que eu posso escrever aquela expressão. Vamos usar o teorema. Demonstração. F derivável em A implica, pelo teorema 1, que acabamos de ver, né? Implica pelo teorema 1 que... Aí eu vou escrever aquela expressão, né? Exatamente a mesma expressão que ele escreveu aqui. Vou até botar em vermelho para chamar. F de A mais H igual a F de A mais... Aí vem aquele Czinho H, que é a derivada, F' de A vezes H, mais aí vem aquele resto, R de H, vírgula, com... Não pode esquecer o limite lá, que eu sempre falo para vocês. Limite para H tendendo a zero, do R de H, não sozinho, dividido por H, é igual a zero. Olha que interessante isso aqui. Só que aí eu posso pegar essa expressão, que nem ele fez aqui, ó, ele fez uma pequena malandragenzinha aqui, ó, porque eu quero provar que a função é contínua. Tá? Então, o que ele faz? Ele reescreve, ele divide por H e multiplica por H, para poder passar o limite e sumir esse cara. Porque para ir para zero tem que estar dividido por H. Então eu teria que dividir por H, só que não tem um sobre H aqui. Então eu multiplico por H para compensar. Então vai ficar assim, F de A mais H, faço nada aqui, deixa igual. Nada aqui, deixa igual aqui também, F' de A vezes H. Quando chega nesse eu escrevo R de H sobre H vezes H. Simplesmente, artifício matemático aqui. E aí o que eu faço? Taco o limite dos dois lados. Aí vai ficar limite para H tendendo a zero do F de A mais H é igual limite para H tendendo a zero desse aqui, vai dar ele mesmo, porque não tem H, mais limite para H tendendo a zero desse aqui, que é F' de A vezes H, mais limite para H tendendo a zero desse aqui, que evidentemente vai dar zero, né? Porque vai ficar zero vezes zero. Esse aqui está indo para zero e esse aqui está indo para zero também por causa disso. Então, como que vai ficar essa expressão aqui? Deixa eu botar em verde para fechar. Vai ficar assim, olha, acabamos de comprovar que o limite para H tendendo a zero da F de A mais H vai dar igual a F de A. Porque esse aqui deu zero e esse aqui também deu zero, porque F' de A, a gente está imaginando que a função é derivável em A. Então, esse F' de A é como se fosse um númerozinho C, uma constante C. Vezes H que está indo para zero, sumiu, deu zero. Então, sobrou apenas isso aqui. O limite para H tendendo a zero de F de A mais H é F de A. O que é isso aqui? Não vou botar nem implica, vou botar portanto. Portanto, isso aqui significa que a F é contínua. Portanto, contínua em A, né? No ponto A, onde ela é derivável. Portanto, F é contínua em Azinho. Tá? Beleza. Ok. Vamos ver aqui o que mais que ele fala aqui. Ele faz essa observação, né? Pessoal, vocês estão acompanhando aí? Tá tranquilo? Perdi 2 pessoas aqui. As pessoas foram embora. Tá tranquilo aí para vocês? Sim, Brixman. Valeu, Brixman. Vitor Arruda, Eliette. Marcelo de Souza Conceição. Ronil. Li. Ô, Li, tudo bem? O Li fez o curso de equações diferenciais comigo. Luísa Prigol. Ô, Li, depois vamos conversar para ver se você gostou daquele curso lá de equações diferenciais, hein? Parabéns pela sua nota. Parabéns pela sua nota. Acho que você fechou com 10, se não me engano. Parabéns. Olha só. Para toda função f definida nos pontos, há uma observaçãozinha, né? Definida nos pontos A e A mais H, e todo número real C, pode-se sempre escrever essa igualdade, a qual meramente define o número R de H. O que há? Isso, ele está fazendo uma interpretação do teorema 1, importantíssimo isso aqui. Tá? Para toda função f que esteja definida, claro, você está fazendo f de A e está fazendo f de A mais H, então esses 2 pontos têm que estar no domínio da f. Para toda função f que esteja definida nesses 2 pontos, a gente pode sempre escrever
f de A mais H igual a um f de A. Veja bem, qualquer função, né? Eu posso sempre falar, olha, f de A mais um incremento é o f de A mais um número, C vezes H mais um resto. Acabou. Esse, né? Para todo número real C, não só para a derivada, não só no caso onde C é f' de A. Eu sempre posso escrever, ó, f de 3 é igual ao f de 2, né? 3 é 2 mais 1, vamos dizer assim. F de 3 é igual a f de 2, um exemplo que eu estou dando, né? F de 3 igual a f de 2, mais 5 vezes 1, o H é 1, mais um resto. Sempre dá certo. Basta você colocar o resto certo aqui. Esse 5 vezes 1 mais esse resto que você vai colocar, a hora que somar com f de 2, vai dar o f de 3. Então é isso que ele está falando. Não tem nada de especial nessa fórmula aqui. Você poderia escrever isso aqui para qualquer função e para todo número real C. Meramente você teria que definir um certo número R de H para dar certo. Mas você sempre vai achar. O R de H vai ser f de 3 menos f de 2 menos 5 vezes 1. Pronto, esse aí vai dar o seu R de H. Então não tem nada demais. Mas essa expressão aparece ali no Teorema 1. O que ela tem de especial ali no Teorema 1? O que o Teorema 1 afirma é que, aí vem a questão especial aqui, existe no máximo um C pertencente a R, que na hora que você substituir esse C específico aqui, o limite para o R de H dividido por H vai para zero, quando H tende a zero. Quem que é esse C? É justamente a derivada. Quer dizer, a derivada da função no ponto A é o único, ela é um número, C, porque não é uma função derivada, é a derivada num ponto, é um número, que é o único número C pertencente a R, que se você colocar aqui, ele vai gerar um R de H tal que a hora que você passar o limite para R de H dividido por H vai para zero. Aí se eu não conseguir nunca colocar um número aqui que faz esse limite acontecer, significa que a função não é derivável em A. Não existe o f' de A, porque se ele existir, você vai colocar ele aqui e vai dar certo esse limite, do R de H sobre H. Este número C, quando existe, é igual, e é no máximo 1, hein? Não tem chance de ter duas derivadas no mesmo ponto. Esse número C, quando existe, é igual a f' de A. O Teorema 1 diz também que quando f' de A existe, esse acréscimo, que é esse f de A mais H menos f de A, que é justamente esse cateto vertical aqui do desenho que eu tinha feito, é o acréscimo da função, é a soma de uma parte linear, CH, proporcional ao acréscimo. Veja que o H é esse cara aqui, ó. Esse cara na vertical é f de A mais H menos f de A. Esse cateto aqui na horizontal é o H. Então, o que o Teorema 1 está afirmando é que o cateto vertical, f de A mais H menos f de A, é a derivada vezes o próprio cateto horizontal H mais um resto. Tá certo? O qual é infinitamente pequeno em relação a H. No sentido de que o quociente R de H sobre H tende a zero, quando H tende a zero. Aquilo que eu tinha explicado antes. Interpretar o que significa esse limite aqui. O limite significa isso que ele acabou de falar. O resto que surge ali naquela expressão, quando C é a derivada, ele é um resto infinitamente pequeno em relação ao incremento H. No sentido de que o quociente R de H sobre H tende a zero, quando H tende a zero. Na aula de hoje, já são 8h56, eu vou pular essa parte aqui de ponto de acumulação à direita e à esquerda, eu volto nisso aqui na aula que vem, tá certo? Porque isso aqui é chato demais. Eu vou preferir fechar a aula fazendo alguns comentários sobre esses exemplos aqui que eu achei muito interessantes, tá certo? E aí a gente volta nessa questão aqui dos pontos de acumulação laterais na aula de quinta-feira. Tá? Mas aproveitando esse tempo final da aula para discutir um pouco aqui esses exemplos, vamos ver se alguém está falando, às vezes alguém está falando alguma coisa e eu não vi. Não, o pessoal está ok aqui. Aproveitando a... deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm aula depois dessa aula? Depois da minha aula, vocês têm uma aula na sequência? O pessoal tem. Tá, eu sempre depois das aulas... Apesar de que eu estou vendo que não vai dar muito certo isso, né? Mas eu estava querendo, como eu tenho o horário livre depois da aula de vocês, eu posso sempre ficar para dúvidas, tá? Ah, e outra coisa, eu vou me empenhar mais nos exercícios do que no semestre passado, tá?
Eu não vou ficar demorando com os exercícios, não. Agora que eu já peguei mais a prática aqui das lives e de trabalhar pela internet, nós vamos resolver mais exercícios, sim. Tá? Esse semestre eu vou mudar essa questão dos exercícios, vou melhorar. E posso ficar atendendo vocês depois da aula, só que eu estou vendo que não vai ajudar muito, porque vocês têm aula depois dessa, né? Não, então na quinta-feira tira a dúvida, tá? Mas eu posso ficar, sempre quem quiser conversar comigo depois da aula, não tem problema. Deixa eu voltar aqui que está gravando, né? Que eu esqueci que está gravando. Então, olha só, discutir os exemplos aqui para fechar. Uma função com exemplo, tá? Vai agora em cima dessa teoria toda que a gente. E eu já estou vindo direto para os exemplos, porque esses exemplos não dependem dessa discussão aqui de ponto de acumulação lateral. Essa discussão ficou meio. Depois na aula que vem a gente retoma ela. Exemplo: função constante é derivável e sua derivada é a função nula. Né? Dá para a gente. Será que a gente consegue provar isso vendo o que a gente estudou aqui na aula? Vamos ver. Vamos ver qual que é o jeito mais fácil, né, de provar isso aí. Que a discussão aqui do exemplo 1. Vamos fazer aqui, discussão do exemplo 1. Exemplo 1. Né? Primeira coisa que ele fala, função constante. F de x, vamos chamar aqui essa constante de, sei lá, uma função constante igual a c. Vamos chamar de c, né? Não vai confundir com o czinho que eu estava falando antes lá. O jeito mais fácil de você provar que ela é derivável, é derivada da zero, que eu prefiro, é por aquela definição mesmo do limite. Né? Você pode fazer aqui, limite para x tendendo a, vamos ver aqui, ó, x tendendo a f de x menos f de a dividido por x menos a, que foi aquela primeira definição que ele passou de derivada, né? X menos a. Quem que é o f de x no caso? Ela é c. Para todo x, né? Para todo x pertencente a R. Função constante. Função constante. Então, como é que fica isso aqui? O f de x, então, é c. Isso aqui vai ficar assim, limite para x tendendo a A, c. Quanto que é o f de A? É c também. C menos c dividido por x menos a. Então, isso aqui ficou igual a limite para x tendendo a A, 0 dividido por x menos a, que é igual a 0. Então, a derivada dela em qualquer ponto x genérico é 0, derivada da função constante. Né? Você poderia ter usado aquele outro limite também, ou né, aquele limite do incremento, limite para x tendendo a f de x mais h, ou vamos usar aqui a anotação dele ali no livro, né? A mais h menos f de a dividido por h, isso aqui vai, isso aqui vai ficar c limite, h tendendo a 0, c menos c dividido por h, que vai dar 0 sobre h, que é 0. Ok? Então, pelos dois limites. Agora, a gente estava vendo aquela equaçãozinha, né? F, como é que pela equaçãozinha a gente tira isso, né? Ou a equaçãozinha era assim, f de a mais h igual a f de a mais, aí vem a derivada, que é o czinho aqui, que vai confundir, né? Vai confundir, eu vou botar outra letra aqui, vou botar a letra D, Dzinho vezes H mais R de H. Como é que a gente vai sair disso aqui? Se a função é constante igual a C, tanto esse f de A mais H vira C, como esse f de A vira C também. Mais D vezes H mais R de H. Então, como é? C corta com C. Qual é a conclusão que a gente tira disso aqui? Vai ficar D vezes H mais R de H igual a 0. Tá certo? Então, aqui era com mais ou com menos. Agora, peraí, acho que eu me confundi aqui. A equação era com mais ou com menos. Acho que é com mais, né? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Espera um pouquinho. Não, é com mais, tá certo. F de A mais H igual F de A mais... Aí aqui, em vez para não confundir ali com a função, eu botei D, né? D vezes H mais R de H. Então, então, se a função é derivável, tem que valer aquela igualdade ali com o limite tendendo a 0.
Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. O limite do RH sobre H, né? Se eu dividir por H dos dois lados, como é que fica aqui, ó? Dividindo por H, né? Dos dois lados vai ficar D vezes H dividido por H, mais R de H dividido por H, igual a 0 dividido por H, que é 0. Aqui corta H com H, vai ficar D mais R de H sobre H, igual 0 dividido por H é 0. Passo o limite dos dois lados, limite para H tendendo a 0 do lado de cá, D mais R de H sobre H igual limite para H tendendo a 0 de 0, que é óbvio que vai dar 0. E aqui distribui o limite, esse D não tem H, fica parado aqui, vai ficar D mais limite para H tendendo a 0 de R de H sobre H igual a 0. Como esse limite aqui vai para 0, conclusão D, que é justamente a derivada, igual a 0. Tá certo? Então, quer dizer, aqui você provou que a derivada é 0 pela equaçãozinha que a gente tinha visto antes, tá certo? Que é uma coisa não muito mais trabalhosa, né? Na função constante é melhor você vir por aqui, né? Por esses dois procedimentos aqui que usa aquele quociente de Newton, Q de x lá que a gente viu no começo, né? Bom, mas tudo bem. É só um primeiro exemplo aqui de que a derivada da função constante dá 0. Deixa eu ver se dá pelo menos para falar esse próximo aqui, ó. Ax mais b. Então, para C pertencente a R e H diferente de 0, f de C mais H menos fc dividido por H é igual a A. Logo, f' de C é igual a A. Né? Quer dizer, a mesma coisa, né? Deixa eu ver se eu trabalho melhor aqui com vocês essa vou colocar em verde aqui para diferenciar, né? Imagina que eu tenho a função que ele está pegando ali é f de x igual a x mais b. Então, outro exemplo aqui, f de x igual a x mais b. F de x igual a x mais b, certo? F de R em R. F dois pontos de reais em reais. Aí eu quero mostrar que ela é derivável e no caso a derivada dela vale Azinho, né? Então ele escreveu aqui o seguinte, é porque aqui é o A mais H, aqui de novo vai ter que trocar a letra, porque se eu colocar A mais H aqui como está lá no enunciado, vai confundir com esse Azinho aqui do AX mais B. Então tem uma certa confusão de letras aqui, né? Então ele botou a letra C agora aqui dentro, tá? Esse C que ele está se referindo aqui não é o C da equaçãozinha do teorema. É apenas o C, porque não pode usar A aqui, porque o A já está aparecendo aqui no coeficiente. Então, quer dizer, no fundo, ele começou pensando isso aqui, ó, f de C mais H igual a f de C mais, aí teria que ter uma letra ali para derivada, tá? Então, como não tem letra, eu vou botar f' de C mesmo. F' de C vezes H mais um R de H. Ele começou pensando nisso aqui. Como que eu vou provar que isso aqui realmente existe, vai dar um certo valor, e esse valor é A, que a gente sabe desde o cálculo 1, que é a derivada do AX mais B. Bom, olha bem a conta que ele fez aqui. Ele, na verdade, passou esse aqui para o outro lado, ficou f de C mais H menos f de C igual a f' de C vezes H mais R de H. Aí ele dividiu dos dois lados por H. Então aí vai ficar f de C mais H menos f de C dividido por H igual H corta com H, fica só f' de C. E aqui fica aquele negócio que vai para zero quando eu passar o limite. R de H dividido por H. Aí o que ele percebe? Ele percebe o seguinte. Olha só o que ele disse aqui, ó. Como a função é ax mais b, esse f de c mais h menos f de c sobre h vai dar igual a A. Por quê? Só fazer a continha, né? Deixa eu fazer a continha aqui, ó. F de c mais h seria A vezes c mais h mais b, A vezes c mais h mais b, menos f de c seria AC mais b, tudo c mais b, tudo isso dividido por h.
certo? Essa parte aqui, mudei de cor até para... Estou fazendo esse coeficiente, esse quociente aqui. Então, fazendo a distributiva, vai ficar AC mais AH, AC mais AH, mais B, menos AC mais B. Menos AC, não, aqui é menos, tem um parênteses aqui, né? Menos F de C. Menos AC, menos B. Menos B. Menos B. Ok. Tudo isso dividido por H. Aí você percebe que AC corta com menos AC, mais B corta com menos B, H corta com H, o resultado dá Azinho. Então, voltando ali para o verde, a equação ficou, isso aqui dá Azinho igual F' de C mais R de H sobre H. Olha bem, vamos ver o que ele vai dizer aqui. Ó. Como para todo, se eu tenho uma F de RR, que é Fx igual a x mais B, então, se eu pegar um C% AR, H diferente de zero, eu posso escrever isso. Que a gente fez a continha aqui e viu que isso, que dá A. Que ele colocou aqui, igual a Azinho. Logo, F' de C é igual a A. Por quê? Porque aqui ele já está com o limite para H tendendo a zero dos dois lados. Né? De novo, aquela ideia do R de H sobre H vai para zero. Então, o que eu tenho? F' de A, né, atacando o limite para H tendendo a zero, implica F' de C é igual a A. Ok? Bom, esses próximos exemplos aqui eu tinha preparado aqui para discutir hoje com vocês, mas eu estou vendo que já está chegando nas 9 horas e 10 minutos, o vídeo está ficando muito grande também. Tem o exemplo do f de x igual a x elevado a n, porque aí eu vou ter que discutir um pouco esse binômio de Newton, deixa isso para a próxima aula. E esse aqui, vocês deem uma lida nesse exemplo para a próxima aula, que ele é simplesmente lindo. Ele vai voltar naquela função que a gente já trabalhou semestre passado, eu até vou resgatar lá o arquivo do GeoGebra, x vezes seno de 1 sobre x, que a gente já tinha visto que se a gente definir, ela não está definida no zero, porque tem x no denominador, mas se a gente forçar que f de zero é igual a zero, a gente já tinha visto que ela ficava contínua no zero. Agora a gente vai ver que ela fica contínua, mas não derivável. Para ficar derivável, eu tenho que fazer, olha aqui embaixo, g, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Aí fica, com g de zero igual a zero. Aí fica contínua e derivável. Mas essas contas aqui do binômio de Newton e dessa função x seno de 1 sobre x, eu acho que está um pouco pesado fazer hoje. Acho que hoje a gente já falou bastante, já está bom. Eu vou encerrar a gravação para não... Olha lá, pessoal, calma aí, deixa só eu encerrar aqui, eu já converso com vocês. Tá? Obrigado pela participação.